Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 28. Nós estamos estudando alguns recortes na vida de Paulo. Atos, capítulo 28, de 1 a 11. Hoje nós vamos pensar sobre o espírito indomável de Paulo, o exemplo de perseverança do apóstolo Paulo. Deus permitindo, nós teremos mais 2 encontros, mais 2 recortes, e a gente encerra essa pequena série sobre o apóstolo Paulo. Hoje, Atos 28, de 1 a 11, diz assim o texto: Uma vez a salvo em terra, vocês se recordam, no capítulo 27, nós terminamos a história com o barco, o navio onde Paulo e os tripulantes estavam, e todas aqueles prisioneiros a caminho de Roma. O navio havia naufragado. E uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que Paulo era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, o principal ou a principal autoridade da ilha. Por 3 dias, ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha na parte da frente a figura de deuses gêmeos, isto é, os deuses romanos Castor e Pollux. Castor e Pollux. Imagine que seu filho tenha ido visitar a fábrica da Perdigão. Perdigão, dentre outras coisas, fabrica nuggets. E ele chega e você pergunta: meu filho, como foi a excursão? E ele vira para você e diz assim: o que mais me impressionou. Claro que ele não vai ter esse vocabulário, ele é ainda pequenininho. Ele vai dizer assim: achei legal o chapéu do Napoleão. Aí você fica pensando, que relação há entre caixa de nuggets, Perdigão e chapéu de Napoleão? Deixa eu te explicar. Não foi com a Perdigão, foi com a Allen Harim Foods. Kim Jong-kook, conhecido como o Rei do Frango, ele é dono de um gigantesco negócio agroalimentar, Harim Foods. A empresa, para você ter uma ideia, e os números que eu li são de 2014, fatura por ano 4,4 bilhões de dólares. Ele resolveu fazer uma viagem em 2014, foi à França, participou de um leilão em Paris, e adivinha o que ele foi comprar? Ele arrematou por 1.800.000 euros um chapéu que pertenceu a Napoleão Bonaparte. Sabe o que é mais impressionante? O bilionário sul-coreano arrematou o chapéu
por um valor 5 vezes maior que o preço máximo estimado para o leilão. Por quê? Porque havia ali um colecionador japonês que brigou com ele para levar o chapéu. E eles foram até o fim, a ponto de que o japonês desiste e o coreano arremata. No mesmo dia, logo após a aquisição, Kim, que já tinha recusado uma oferta pelo chapéu, 30% acrescida do valor que ele pagou pelo chapéu. Ou seja, no mesmo dia ele poderia ter ganhado 30% em cima dos milhões que ele pagou para ter o chapéu. E aí a imprensa ficou impressionada, porque ele não quis vender o chapéu, e ele respondeu: eu não comprei para fins de investimento. Aí você fica perguntando, por que ele teria comprado o chapéu de Napoleão? O que o chapéu de Napoleão tem a ver com frangos, com nuggets? O que ele agrega aos negócios de Kim? Ouça o que o bilionário disse em uma entrevista: sempre tive grande consideração pelo espírito indomável de Napoleão, para quem nada era impossível. Comprei o chapéu para insuflar um novo ar ao espírito da empresa. O espírito de Napoleão envia uma mensagem importante para a nossa época, que precisa mais do que nunca do espírito de empreendedorismo. Ou seja, sabe o que o Kim vai fazer com o chapéu? Ele destacou num comunicado que vai deixar o chapéu exposto ao público, lá na empresa, porque ele considera, abre aspas, algo edificante. Então, da próxima vez que você quiser ver um dos chapéus de Napoleão, você não vai ter que ir a um museu em Paris. Você vai a uma indústria de frangos na Carolina do Norte, no estado dos Estados Unidos, porque esse coreano bilionário arrematou o chapéu que antes era parte da coleção do Palácio do Príncipe de Mônaco. Porque ele espera, com a exposição desse chapéu, inspirar empreendedorismo nos seus funcionários. De certa forma, Kim Jong-kook está certo. Porque olha a leitura que ele faz de nossa época. Ele diz assim, noutra entrevista: nossa época não é de espíritos persistentes. São raros os homens e as mulheres aguerridos. Raros os homens e as mulheres fortes, perseverantes, corajosos e arrojados. Nós somos uma geração que perdeu o espírito de conquista. Queremos tudo muito rápido e de forma fácil, instantânea, indolor. Tornamo-nos frágeis e inconstantes. Desistimos facilmente diante do primeiro grau de dificuldade. Sofremos todos de, e aí ele cria um neologismo, uma palavra, sofremos todos de impersistência. É verdade, gente. Somos impersistentes. Olhe para os seus filhos. Olhe para os seus netos. Diante do primeiro desafio, diante do primeiro obstáculo, diante da primeira dificuldade, a gente desiste. E como isso tem destruído a obra do reino de Deus. Pessoas impersistentes, inconstantes, que não suportam sofrer o menor desconforto. Por isso que King correu atrás do chapéu de Napoleão, para de alguma forma, a lembrança da biografia daquele homem pudesse causar nos seus empregados algum tipo de persistência, de empreendedorismo. Essa história me impressionou porque algo precisa acontecer na Igreja de Cristo de forma geral. Especialmente entre nós, o povo batista, por exemplo, no estado de Goiás. Eu ouvi uma estatística que me deixou chocado. Na região metropolitana de Goiânia, a média de membros nas igrejas batistas é de 66 membros. Quem eleva esses números são primeira igreja, segunda igreja. Tem algo errado conosco. Tem algo errado acontecendo.
Deus precisa intervir de forma soberana, sobrenatural, transformando a nossa disposição mental ou emocional. Do contrário, gente, nós vamos morrer de sedentarismo espiritual, nós vamos morrer de impersistência. E uma das maneiras de Deus agir em nós é através de exemplos piedosos. Por isso que o sul-coreano foi inteligente. Ele sabe que uma das maneiras de você insuflar o espírito de alguém é você apresentar para essa pessoa algum personagem, alguma história, alguma biografia que faça aqueles que estão assistindo, ou lendo, ou ouvindo, que faça com que eles se inspirem e queiram ser igual. Mas o fato é que algo tem que ser feito, e se Deus não soprar vida, nós vamos morrer de impersistência. Há um verso nos Salmos que muito me chama a atenção. No Salmo 37. Davi estava buscando incitar a perseverança do justo, diante dos maus que perseguiam os justos. E sabe como Davi faz isso? Ele faz isso escrevendo o seguinte, Salmo 37, verso 37. Olha o que ele diz aos justos que estão sendo perseguidos e que, portanto, estão cogitando a possibilidade de desistir. Ele escreve e diz: observe os que são íntegros, examinem os justos. Infelizmente, a NVT omite o verbo examinar. Ela traduz apenas dizendo: observe os que são íntegros e justos. Mas na verdade existe um outro verbo antes de justo, algo do tipo: examine os justos. Observe os que são íntegros, examine os justos, um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Em outras palavras, antes de pensar em desistir, observe quem são os íntegros. Examine a vida dos justos. Eugene Peterson, traduzindo esse versículo na versão da Bíblia que ele traduziu, a Mensagem, ele traduz assim, ficou bonito a forma como ele colocou: observe a alma saudável, examine a vida correta. Há um futuro grandioso para os íntegros. O verbo observar, gente, ele vem da ideia hebraica de vigiar como uma sentinela. Observe, vigie como uma sentinela, espere, aguarde, não tire os olhos. Já o verbo examinar, que está omitido na nossa tradução utilizada aqui na igreja, também pode significar percepção. Observe-se para se alegrar, ou observe para se alegrar. E a ideia, portanto, é mais ou menos a seguinte: observe e examine de uma forma a vida do justo, do íntegro. Observe e examine a vida deles de uma forma que isso imprima em você um sentimento gostoso, um sentimento de alegria, um sentimento de querer fazer igual. Portanto, gente, o que Davi está nos ensinando é que nós precisamos de exemplos de perseverança, para nós não morrermos de impersistência. Foi por isso que eu resolvi dar um tempo na série no Evangelho de João e tentar olhar para a vida de Paulo com vocês, com a intenção de imprimir no coração de vocês, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, esse vigor, esse desejo de querer romper essa impersistência, porque como é comum e natural para nós viver a vida cristã no piloto automático: eu vou na igreja, eu canto, eu oro, eu dizimo, eu participo de um programa da igreja aqui, outro ali. Mas você já não se encanta mais com Cristo, com o Evangelho. Não se preocupa mais em falar de Jesus para quem precisa e está do seu lado. Impersistência pode matar. E pode matar eternamente. Olha o que diz Hebreus 3, versos 12 a 14. Hebreus 3, de 12 a 14. Portanto, irmãos, cuidem, tomem cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Cuidado.
Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. O que salva alguém, eu disse isso domingo passado, quando a gente estudou o pacto. O que salva alguém não é uma profissão de fé, é a perseverança da fé. Não interessa se você deu testemunho aqui na frente, se você foi batizado quando você ainda tinha 10 anos, tem seu nome no hall de membros, se a sua vida não é de perseverança na fé, você só está dando provas de que nunca houve no seu coração, de fato, o novo nascimento. Por isso Hebreus exorta, Hebreus diz, cuidado com a impersistência revela que você nunca teve a confiança necessária para a salvação. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. É por isso que eu digo, impersistência pode matar eternamente. E o antídoto contra a doença é a graça de Deus. A graça de Deus através de exemplos de fé, que nos motiva a viver perseverantes na fé. Exemplos de fé, e eu poderia te dar inúmeros versículos bíblicos para mostrar para você que exemplos de fé são necessários para a gente perseverar. Romanos 5,4, Hebreus 12,1, Hebreus 13,7 e por aí vai. Jonathan Edwards, ele sabia disso. Olha o que ele escreveu. Existem duas maneiras de se representar e de se recomendar o verdadeiro cristianismo e a virtude ao homem. Duas maneiras. Uma é mediante a doutrina e o preceito. A outra é por insistência e exemplo. Ambas são abundantemente usadas nas Sagradas Escrituras. Então, como é que você insufla o coração de alguém para que tal pessoa continue perseverando? De duas maneiras: ensinando doutrina, mas ao mesmo tempo apresentando modelos, exemplos de vida cheios de doutrina que se traduzem em frutos ou obras de amor. Por isso que não foi tolo o dono da Harim Foods, quando ele busca inspiração num herói da história. Esse é o método de Deus. Quando Deus quer inspirar alguém a perseverar, a não ser do tipo impersistente, Deus nos coloca de cara com a tão grande nuvem de testemunhas e diz: corra, olhe para Jesus, observe as testemunhas, fixe os olhos em Jesus e persevere. Existe na Bíblia centenas de exemplos de homens e de mulheres com espíritos indomáveis. Gente que perseverou, gente que não cedeu ao espírito de impersistência. Gente que não se paralisou para a morte. Mas para mim, um dos meus favoritos é o apóstolo Paulo. O texto com o recorte da vida dele, que nós lemos no início da mensagem, nos dá um gostinho do porquê. Assim é que o meu objetivo é olhar para esse recorte e aprender com esse exemplo de perseverança do apóstolo. Eu quero fazer com vocês o que o Salmo 37:37 diz. Eu quero observar e examinar o espírito indomável, inquebrável de Paulo, suplicando que a graça de Deus imprima na sua e na minha mente, no seu e no meu coração, motivação para a gente perseverar com fé, esperança e amor para sobrevivermos. Vamos lá? Vamos dar uma olhada no diário de Paulo. Do momento em que Paulo foi resgatado por Cristo no caminho para Damasco, lá em Atos capítulo 9, a vida de Paulo se tornou exemplo de bravura no poder do Espírito Santo. Se você começar a ler a história de Paulo, a partir de sua conversão, você vai ver exemplo atrás de exemplo após exemplo de bravura.
As viagens missionárias de Paulo, registradas em Atos dos Apóstolos, revelam para nós um homem de espírito intrépido. Um homem indomável, inquebrável. Ninguém parou esse homem, ninguém. Deus parou esse homem no momento que Deus entendeu que era hora de recolher talvez o melhor de seus soldados. Veja o que a gente pode aprender. Imagine você, eu quero que você imagine o livro de Atos e as passagens sobre Paulo, como se fossem anotações do diário de Paulo. Então, olha algumas anotações. Por exemplo, você poderia abrir num determinado momento e ler assim: confrontei Elimas. Paulo confrontou Elimas, o mágico, face a face. Você pode ver sobre isso em Atos 13, de 8 a 12. Não foi um confronto fácil. Confrontar o espírito das trevas é sempre desgastante. Na outra página do diário, nós poderíamos ler o seguinte: quase me mataram em Listra. Depois de ter sido apedrejado até a beira da morte, depois de ter sido arrastado para fora da cidade de Listra, para ser comido por animais selvagens, os discípulos ficaram chorando sobre o corpo de Paulo, pensando que Paulo estivesse morto, mas Paulo se levantou, voltou para a cidade, e da cidade ele partiu apenas no dia seguinte. Atos capítulo 14. Outra página do diário diz assim: preguei pela primeira vez na Europa. Foi o momento em que em Filipos, na Macedônia, Paulo foi severamente açoitado, e depois da dolorosa e humilhante surra, Paulo foi jogado na prisão, mas não tinha problema, afinal eles estavam pregando, ele e Silas, pregando o evangelho pela primeira vez na Europa, Atos 16. Veja, problema atrás de problema. Dá de cara com o espírito das trevas, em Elimas o mágico, quase morre em Listra, vai pregar na Europa, apanha feito um cachorro sem dono, jogado na prisão. Outra página do diário diz assim: lutas e mais lutas. Por quê? Porque ele resistiu ao intelectualismo e à idolatria em Atenas, Atos 17. Depois ele confrontou a corrupção moral de Corinto, Atos 18. E ele ainda sobreviveu ao materialismo e à violência de Éfeso, Atos 19. Você vai adiante no diário dele e lê outra página dizendo: abusado pelas autoridades. Por quê? Porque quando ele chega a Jerusalém e depois ele chega a Cesareia, ele foi humilhantemente abusado pelas autoridades judaicas e romanas. Você vê isso em Atos de 21 a 26. Até que ele é embarcado como prisioneiro para Roma em Atos 27, história que nós estudamos nos 2 últimos recortes. Veja, desde a conversão, ele se lança para o ministério cristão, ele se lança para ser o servo de Cristo, e o que ele teve foi um momento após o outro, de lutas e de dores. Você continua lendo o diário dele, você vê uma página escrito assim: náufrago a caminho de Roma. A caminho de Roma, como vimos, ele atravessou corajosamente a tempestade, sobreviveu historicamente ou heroicamente ao naufrágio, tudo detalhado em Atos 27. E aí você pula a página do diário e você lê assim: picado por cobra em Malta. Atos 28, onde nós estamos, nós encontramos ele na praia do que hoje é chamado ou conhecido como Baía de São Paulo, na pequena ilha de Malta, no mar Mediterrâneo, e lá ele estava se recuperando do terrível naufrágio. E o que acontece enquanto ele está curtindo um tempo merecidíssimo de descanso? Uma cobra venenosa o pica. Você fica lendo esse diário e você chega à seguinte conclusão teológica: ninguém merece. É para você rir. Ninguém merece, gente. Que vida é essa? Aqui em Malta, Paulo nos ensina enormes lições sobre esse espírito indomável, intrépido,
inquebrável, ninguém parava esse homem. E eu quero aprender por quê, e eu quero que você também aprenda. Qual era o segredo desse homem? Endemoniado não parava ele, surra não parava ele, autoridades injustas não paravam ele, naufrágio não parava ele, prisão não parava ele, cobra não parava ele, nada parava esse homem. Duas coisas eu quero ver com você. Primeiro, problemas não param. Segundo, Deus nos disponibiliza poder para perseverar. Em primeiro lugar, problemas não param. A primeira lição é essa: gente de fé não desfruta de longos períodos de trégua. Por isso que muita gente se decepciona na vida cristã, porque acha que a vida cristã é atingir um patamar onde você vai dizer, ufa, agora é só curtir a aposentadoria com os netos. E não é. Problemas atrás de problemas, porque no momento em que eu e você nos dispomos, e devemos nos dispor a ser homens e mulheres de Deus, que anunciam Cristo, que fazem discípulos de Cristo, nós vamos estar frontalmente contra o império das trevas. E vamos sofrer por isso. Vamos sofrer por causa do mundo, vamos sofrer por causa da carne, vamos sofrer por causa do diabo, porque problemas não param. Lucas é o narrador do episódio todo aqui em Atos. Aliás, Atos 27 e 28 são trechos do diário de bordo de Lucas. Lucas é impressionante, além de médico, ele se revela como um historiador de peso. Note o belíssimo detalhe histórico que ele nos deixa no verso 1 do capítulo 28. Olha o que ele diz: uma vez a salvo em terra, descobrimos, o verbo descobrir aqui é muito interessante, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Por que essa informação? Por que nos dizer o nome da ilha? E mais, por que nos dizer que eles descobriram que estavam em Malta? Pode ser, claro, que o temporal, de tão gigantesco, de tão desnorteador, seguido pelo naufrágio, fez eles perderem totalmente a noção de localização geográfica. Quando eu era menino, um dos maiores baratos para mim, sabe o que era quando eu ia tomar banho? Jogava o shampoo na cabeça, fechava os olhos, rodava assim, para saber, eu vou abrir o olho, será que eu estou de frente para o box, para o canto onde está o shampoo, sabe que você fica girando assim, aí eu abri os olhos, não, eu estou de frente para o registro do chuveiro, eu abria, não era, falava, que barato, estava perdido. Gente, se no banheiro é possível se perder, eu sou doido, eu sei disso. Se no banheiro é possível se perder geograficamente, imagine num naufrágio daquele. Então pode ser, de fato, que Lucas tenha querido nos informar simplesmente o seguinte: a gente tinha perdido a noção de lugar, e finalmente a gente descobriu em que direção a gente caiu e a gente estava na ilha de Malta. Pode ser isso, mas eu acho que tem mais. Pelo seguinte, olha o que F.F. Bruce, um dos grandes estudiosos do Novo Testamento, nos informa sobre o nome dessa ilha. Ele diz assim: a acidentada ilha de Malta tem pouco mais de 20 quilômetros, 28 quilômetros de extensão, por quase 13 quilômetros de largura. A ilha fica cercada pelos continentes europeu, africano e asiático. A ilha se situa 80 quilômetros e meio ao sul da Sicília, na Itália. Nos dias de Paulo, a ilha de fato chamava-se Melita. O grego é Melité, que é derivado de uma palavra cananeia, cujo significado é refúgio. Parece, portanto, que Lucas está nos dando informação que vai muito além de mera localização geográfica. Parece que Lucas quer que a gente o ouça dizer o seguinte: uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos num lugar de refúgio. Ou seja,
depois de tudo que ele havia passado, ele e Paulo, de tudo que eles ainda enfrentariam em Roma, Paulo e Lucas descobrem, esse é o verbo que ele usa, descobrem que Deus havia preparado para eles aquele lugar de refresco. E lá eles ficaram por 3 meses, é o que diz o verso 11. 3 meses. Deus proporcionou para eles o que Hipócrates, considerado o pai da medicina, reconhecia como importante num processo terapêutico. Hipócrates dizia assim: cura é uma questão de tempo, mas às vezes é também uma questão de oportunidade. Deus, portanto, estava dando tempo e oportunidade para Paulo se refazer. Por isso que Lucas nos diz: nós descobrimos que Deus nos trouxe para o lugar de refúgio, Deus nos trouxe para Malta. Aí quando você se dá conta disso, você se sente aliviado, você se sente grato. Obrigado, Deus. Porque no meio de todo aquele temporal, ninguém morreu, todos chegaram a salvo, eu sei o que me aguarda em Roma. Aleluia, glória a Deus, obrigado por esse tempo aqui de refrigério em Malta. Só que você descobre que o problema é que problemas não param. Problemas são como jogo de videogame ou campeonato esportivo. A próxima fase é sempre mais difícil que as anteriores. A vida é assim. Tanto é assim que depois de tudo que Paulo passou, veja, nós falamos disso, ele foi confrontado, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, teve que debater, foi humilhado, sofreu naufrágio, apanhou feito cachorro sem dono. E ele está aqui agora num lugar que ele e Lucas descobriram que era a providência de Deus, um lugar de refúgio. Mas mesmo no lugar onde Deus nos põe para nos refugiarmos, os problemas lá também nos acham. Olha o que acontece. Paulo é um homem solícito. Eu amo o espírito desse homem. Ele chega, diz o texto, verso 1, 2 e 3 de Atos 28, e ele descobre que o povo foi carinhoso, tratou eles com bondade, o povo acendeu uma fogueira, estava frio, o dia era chuvoso, o povo fez uma fogueira para eles na praia, mas Lucas faz questão de nos contar que Paulo era um homem que não conseguia ficar sem poder servir, mesmo no seu tempo de refrigério. Paulo não é do tipo que fala assim: olha, já apanhei demais na vida, agora eu quero sentar na igreja e eu só quero ouvir. Não quero me envolver com problema mais não. Você viu o que Paulo está fazendo? Lucas nos diz que os homens haviam acendido a fogueira, mas Lucas nos diz em seguida que Paulo estava juntando graveto e colocando no fogo. Que detalhe lindo sobre esse homem. Paulo era um homem que amava servir. E enquanto ele estava servindo no lugar de refúgio, o que aconteceu? Veio a cobra e crau na mão dele. Mordeu na mão dele. Mordeu de um jeito que não largava, ficou pendurada na mão dele e ele sacudindo e aquela cobra parecendo um chocalho na mão dele. Picado num lugar isolado do mundo, não tinha Hugo, não tinha pronto-socorro nenhum, não tinha soro antiofídico, não tinha nenhum tipo de aparato que pudesse socorrê-lo, a ponto de que todos ficaram ali olhando e falando: é esperar cair e morrer. Mas além disso, além dessa, e eu chamo isso aqui de intensificação de problemas, gente, ninguém merece. Finalmente você reconhece, Deus está cuidando de nós, nos deu um lugar de refúgio, o povo é bonzinho, fez fogueira para a gente, aí você é solícito, vai lá com os gravetos, ajuda eles, coloca, está lá pondo a cobra, vem, pá! O pentecostal diria: é Satanás. Alguns diriam, como eles disseram: esse homem é um pecador miserável, é um assassino. Vocês viram o texto a partir do verso 4? Gente, Paulo, além da intensificação de problemas, ele teve que lidar com a instabilidade das pessoas, porque primeiro as pessoas acolhem eles com bondade. Depois Paulo é picado por estar fazendo bem.
E aí, de repente, de homem bom que eles julgaram ser Paulo, eles passaram a chamar Paulo de assassino. Só pode ser os deuses querendo matar esse homem, é praga. Se ele não morreu no naufrágio, vai morrer agora com a cobra. Não tem como. Imagina, olha a oscilação desse povo. Aí eles veem que Paulo não morre, Paulo fica vivo. Aí de repente Paulo vira Deus. Bipolaridade passou longe. Ele é bondoso, vira bandido e vira Deus em fração de minutos. O que isso me ensina para você, gente? Nós não podemos deixar a instabilidade dos outros afetar o nosso trabalho. Nós somos chamados a superar essas coisas, nós somos chamados a servir gente assim. Gente que no começo vai com sua cara, faz fogueira para você. Você se envolve, você vai ajudar, a cobra te pica, eles olham e falam assim, é castigo de Deus, você tem pecado que não contou para nós. E aí começa a julgar você adoece, é a mão de Deus pesando na sua vida, julga você. Aí de repente você supera aquilo, não, na verdade é Deus, esse é um homem bom demais da conta. Quer dizer, você lidar com gente assim, esse é o tipo de gente que a gente é chamado a servir. E aí, vem outra informação curiosa, lá no final, no verso 11. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos Castor e Pollux. De novo, por que Lucas nos informa o nome? Para que falar isso? Para que falar para a gente que esse barco alexandrino tinha a imagem de 2 deuses gregos? A história teria sido contada se ele simplesmente dissesse: 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio de Alexandria. Para que essa informação? Parece que Lucas quer que a gente veja o seguinte, olha, às vezes a gente se vê em situações onde os problemas se intensificam, a cobra vem e pica a gente, as pessoas são instáveis, na mesma hora que elas nos julgam do bem, nos chamam do mal. E mais, se olha ao redor e se vê cercado por gente idólatra, ímpia, porque esse era o meio. É isso que essa imagem, olha o que Deus usou para carregar eles, um barco de idólatras. Sabe quem foram esses deuses, Castor e Pollux? Filhos de Zeus. Zeus, uma vez, diz a mitologia grega, tomou a forma de um cisne e se deitou com a rainha de Esparta, cujo nome era Leda. Meses após a relação entre Zeus na forma de um cisne e Leda, meses depois, Leda põe 2 ovos. O primeiro que nasceu se chamou Castor, e depois nasceu Helena. Castor e Helena nasceram de um ovo. Do outro nasceu Pollux e Clitemnestra. E aí Castor e Pollux se tornaram grandes guerreiros, amigos inseparáveis até a morte. Por que eles colocam isso no navio? Para dizer o seguinte, esse navio ele é insuperável, nada afunda esse navio. E por que Lucas nos conta isso? Porque Lucas quer que a gente enxergue que ele estava no meio de pagão. E qual é a lição disso para a gente? A lição é que nem isso parou Paulo. Paulo em momento algum questiona Deus. Deus, o Senhor me manda para Malta e deixa a cobra me picar. Deus, esse povo resolve cuidar de mim e o que eu vejo é um bando de gente instável. Na mesma hora que me elogia, me acusa. Deus, e o Senhor me faz andar num navio de gente tão ímpia e tão pagã. Não, Paulo está nos ensinando uma lição importante, gente, na vida cristã. Problemas não param no lado de cá do céu. A gente fica olhando para a Bíblia e dizendo, minha igreja, nossa igreja, a gente quer que a igreja seja igual à igreja de Atos. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja da época de avivamentos, e mesmo assim Ananias e Safira morreram lá dentro do culto, porque mentiram para o Espírito Santo de Deus. Nós nunca vamos experimentar uma igreja perfeita do lado de cá do céu.
A realidade da igreja é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, é Gálatas. Paulo e os apóstolos escrevem as epístolas para corrigir problemas. Igrejas têm problemas, o ser humano tem problemas, o ser humano é instável, a gente é ferido enquanto a gente serve. E às vezes os meios que Deus usa para nos resgatar são meios aos nossos olhos improváveis, mas essa é a vida cristã. Por que é importante a gente ver essas coisas, gente? Para a gente deixar de ser crente mimimi. Ah, não vou mais conversar com fulano falou de mim. Não é assim. Mas a pergunta que tem que ficar é, onde Paulo encontrou poder para perseverar? 3 fontes eram as fontes de Paulo. Primeiro, o poder da fé. Fé na palavra, fé nas promessas de Deus. Olha nós vimos isso no sermão passado, Atos 27, de 22 a 26, você vê Paulo, o anjo do Senhor aparece para Paulo na noite anterior e diz, Paulo, não desanime, tenha ânimo, vocês não vão morrer, tenham ânimo. Ou seja, Paulo se agarra à palavra de Deus e alimenta a sua fé com a palavra de Deus. Sabe qual é a conclusão que eu acabo chegando no meio de tanta gente mimimi? É que não tem aprendido da palavra de Deus, porque crente que bebe da palavra de Deus, engrossa o couro e amolece o coração. A fé de Paulo na palavra de Deus deu a Paulo poder para ele perseverar e sobreviver aos problemas, sobreviver às pessoas instáveis, sobreviver à idolatria, ao paganismo que o cercava. Ele praticava o que ele pregava. Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses 5, 23 a 28. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Deus é fiel para fazer o quê? Para te apresentar irrepreensível diante dEle mesmo. Não faça da fidelidade de Deus um cheque em branco onde você quer preencher ali dizendo, Deus é fiel para me fazer prosperar, para me fazer isso. Não, Deus é fiel para te levar irrepreensível diante dEle. Irmãos, orem por nós, cumprimentem todos os irmãos com ósculo santo. Encarrego-os em nome do Senhor de lerem esta carta a todos os irmãos. Veja, Paulo entendia o poder da palavra, leia essa carta tem que ser lida para que os irmãos se fortaleçam, porque a forma de Deus, com fidelidade, apresentar vocês irrepreensíveis diante dEle, a forma disso acontecer é pela palavra que é lida, entendida e penetra o coração da gente, alimenta a nossa fé. Paulo vivia de fé. Paulo não abandonava a Bíblia, ele lia a sua Bíblia. Outra coisa, Paulo se agarrava ao poder da esperança, a esperança da vida eterna. Olha o que ele diz em Romanos 15, verso 20, sempre me propus a anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. E por que ele fazia isso? Por causa da esperança de glória. O alicerce da vida de Paulo era a justificação pela fé, Romanos 5:1. E a alegria dele era compartilhar, para que o máximo de pessoas possíveis pudesse chegar com ele à presença de Cristo. É isso que ele diz em Romanos 5:2. A esperança da glória, a esperança da vida eterna, a alegria que lhe estava proposta, foi assim com Cristo, e isso também encorajava a esperança de Paulo. A esperança de Paulo era o céu, era a glória. A gente se decepciona na vida porque a gente coloca todas as esperanças nessa vida, na criação de filhos, curtir a vida com neto, viver bem, tranquilo. Só que isso é impossível de acontecer, problemas sempre surgem, e se a gente não tem o coração na esperança certa, na motivação correta, a saber, a glória do céu, os problemas vão nos tornando amargos, descrentes. Pode observar, na raiz de todo coração descrente,
de todo coração amargo, existem esperanças frustradas. E aí você analisa essas esperanças, não são esperanças dignas do nosso coração. Agora, a esperança de vida eterna, a esperança de glória, nunca nos desaponta. Porque foi isso que de fato Deus nos prometeu. E todas as coisas cooperam para esse bem. Qual bem? O bem de nós chegarmos na glória. Todas as coisas o quê? Os problemas da vida. As picadas de cobra, as pessoas inconstantes, os navios que afundam, as chicotadas que a gente leva. Todas essas coisas cooperam para a gente olhar para a esperança de glória no céu. Deus é fiel para fazer isso. Deus não é fiel no sentido de, não é que Ele não seja, mas Ele nunca se revelou fiel para fazer você ter uma vida sem problemas. Isso não existe. Ele é fiel para te levar à esperança de glória, realizar isso, te apresentar irrepreensível, e Ele vai usar todas as coisas para esse bem. Esse é o bem. O bem não é necessariamente a sua cura. O bem é você, durante a sua doença, aprender de Jesus e amá-lo mais do que se não tivesse tido a doença. Esse é o bem. O bem é você amar a Jesus mais do que as coisas que Jesus nos dá. O espírito indomável de Paulo era nutrido pela fé na palavra de Deus, pela esperança na participação da glória futura. Crente, não se decepcione mais por causa de esperanças que não se fundamentam. Não ponha sua esperança nas conquistas desta vida. Ponha sua esperança na glória. No céu, lindo céu. E a terceira coisa que motivava Paulo era o poder do amor. Paulo era um homem de fé, era um homem de esperança e que nunca deixava de amar. Onde ele demonstra amor? Ele demonstra amor, gente, catando graveto e ajudando no fogo da fogueira que o povo fez para aquecê-lo. Depois disso, o texto é lindo, Atos 28, de 5 a 9, depois de tudo, Públio, lá no verso 8, Públio estava doente, com febre, Públio teve uma disenteria e adoeceu, e Públio estava hospedando Paulo e Lucas, e o que ele fez? Paulo orou e curou Públio. Agora, presta atenção no texto, desculpa, eu não quero aparecer mostrando isso para vocês, mas se você não enxergar isso, você não vai ver a beleza do texto. Olha para o texto bíblico e veja o que aconteceu. Verso 8. Diz que Paulo impôs as mãos sobre a cabeça de Públio e o curou. Sabe qual é a palavra grega para curar? Iasato. Curou, fruto da oração. Agora verso 9. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Sabe qual é a palavra grega? Terapeu, de onde vem a palavra terapia. Quem iasato foi Paulo, quem terapeu foi o médico Lucas. Ou seja, quem orou pela cura e curou Públio foi Paulo. Mas como a oração de Paulo, que com certeza ele deve ter orado pelos outros enfermos, e os outros enfermos não foram curados como Públio foi curado pela oração de Paulo, Lucas, o médico, entra em cena. E Lucas, o médico, tratou deles. O que a gente aprende? Isso aqui é amor. É gente que mesmo no meio dos problemas, você já parou para notar que Paulo não teve tempo nem para lamber a ferida da picada da cobra? E que bom que às vezes na vida a gente não tem tempo para lamber ferida, porque lamber ferida é remoer problema e é ficar mais amargo ainda. Paulo não faz isso. Ele sacode a serpente, ela cai, ele permanece vivo e ele continua juntando graveto. Públio leva ele para a casa dele, Públio adoece, ele ora por Públio, os doentes não param de chegar da ilha inteira, e Lucas põe a mão na massa e começa a curar, a tratar, faz terapia médica. Nossa igreja tem que ser assim, porque esse é o crente. A gente não para por causa de picada de cobra. A gente não para porque o navio afundou.
A gente não para porque as pessoas ora olham para a gente e dizem, ele é gente boa, ora olha para a gente e fala, não, esse é um demônio. A gente não para por causa disso. A gente persevera, o espírito tem que ser indomável e inquebrável. E a forma disso acontecer é você nutrindo a fé na palavra de Deus, a esperança na glória futura e exercitando o amor, servindo as pessoas. E não tem maneira melhor de servir o próximo do que levar-lhes o evangelho. Você olha para a vida de Paulo, e Paulo fez assim, do começo ao fim. Olha o que ele diz, abra lá em Romanos 15, 17. Romanos 15, 17. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus. Tudo que Deus fez em Paulo e através de Paulo foi para Paulo levar gentios a Jesus. E Paulo aqui está falando de forma especial dos dons de sinais e maravilhas que Deus deu para ele. O poder do Espírito Santo para curar e realizar sinais e maravilhas. Como aconteceu com Públio. Não é nenhuma forçação de barra a gente pegar esse texto e aplicá-lo em vários contextos. Tudo que Deus deu a você em termos de dinheiro, de recursos e de tempo, Deus deu a você para você levar ou conduzir outros a Deus. Não deixe de fazer isso. E na vida, a nossa vida, ela é cheia de momentos onde a gente está mais cansado do que nunca. E a gente vai e tira férias do reino, da igreja, das coisas. E vem Paulo e nos ensina, não tem tempo para lamber ferida, não tem tempo para curativo de picada de cobra. Deus cuida, você sacode e persevera. Não tem tempo para ficar ouvindo a inconstância das pessoas. Não tem tempo para ficar dizendo, Deus, mas o Senhor vai usar esse povo pagão para cuidar da gente. Não, você tem que ter seu coração na palavra, sua esperança na glória e o seu amor sendo exercitado. Foi isso que manteve Paulo com um espírito indomável. E se você quiser ter o mesmo espírito, e todos nós temos que ter esse espírito, você tem que seguir o conselho dele em Romanos 12, 12. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Alegrem-se em nossa esperança. E qual era a esperança? A esperança do céu, vida eterna. Sejam pacientes nas dificuldades, ou seja, nas tribulações. O que é alguém paciente na tribulação? É alguém que está pronto, inclusive, para servir. Isso é prova de amor. Porque o que a tribulação tenta nos fazer é nos tornar irados, nervosos, e alguém irado e nervoso não serve o outro. Não serve o outro. E outra coisa, mantenha sua fé viva, não pare de orar. Então alegrem-se com a esperança de glória, sejam pacientes na tribulação, continue amando, servindo, e não parem de orar. Nutra sua esperança em Jesus. Ame apesar de tudo. Faça o bem sem olhar a quem. Ore com fé na palavra de Deus. E uma coisa importante, ache um Lucas para a sua vida. Ache um Lucas para andar com você. Paulo nunca esteve só, sempre tinha um Lucas com quem ele abria o coração. Veja, Paulo não apenas discipulou Lucas, Paulo também tantas vezes foi ministrado por Lucas. Você e eu precisamos de Lucas com a gente. Quem é seu Lucas? Você permite as pessoas chegarem na sua vida? Você permite as pessoas chegarem para te exortar, se necessário for, te encorajar, te ajudar? Tem gente que é impossível de lidar. Não deixa, é um porco-espinho, é um cacto. Você chega perto, tenta pegar, fura do espinho que você menos espera. Paulo sempre tinha Lucas, Timóteo, Tito.
E quando ele se via só, ele lamentava, ele vai escrever, e nós vamos estudar esse texto, vai ser provavelmente o último texto dos recortes da vida dele. Ele vai dizer assim: olha, todos me deixaram, só Lucas está comigo, eu quero mais gente. A gente precisa disso. Por isso que o discipulado é fundamental, por isso que você tem que ser Paulo na vida dos Lucas, para que os Lucas também sejam Lucas na sua vida, Paulo. Não se contente com o espírito impersistente dessa geração. A impersistência leva à morte eterna. Persevere com fé, com esperança, com amor. Você se lembra do chapéu de Napoleão? Até os bilionários buscam exemplos para estimular o crescimento dos negócios. Gastam bilhões para estimular vendas. Até eles buscam exemplos. Que exemplo você tem buscado? Para perseverar na fé, na esperança, no amor. Que exemplo você tem buscado para inflamar sua alma? Olhe para as Escrituras, fixe seus olhos em Jesus para a salvação e cultive um espírito indomável. Feche seus olhos. É provável que você tenha negócios a tratar com Deus. Você tem sofrido de impersistência. Peça ao Senhor para te curar disso. Reorganize seu coração, coloque seus olhos em Cristo. Nutra sua fé na palavra, sua esperança na glória do céu. E não pare de exercitar o amor. Encontre maneiras práticas de servir o próximo. Peça a Deus agora. Que te ajude. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode pegar tudo que foi dito e transformar isso em combustível para a perseverança da fé. Só o Senhor pode produzir em nós um espírito indomável, imparável, como o de Paulo. Nada parou esse homem, senão o Senhor mesmo. Ó Deus, que sejamos todos assim. Tenhamos o couro grosso, coração mole, a fé alimentada na palavra, a esperança colocada no céu e atitudes de amor, de serviço. Sejamos como Paulo, aqueles que se juntam para catar gravetos e colocar no fogo. Ao sermos recebidos, possamos orar pelo outro, trabalhar pela cura do outro, como Paulo e Lucas. Faça de cada membro dessa igreja homens e mulheres assim. Faça de mim, faça de nós um povo de espírito indomável. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.